Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma objeção. O que é uma objeção? São problemas que a pessoa vê quando se está no fundo do poço. É uma objeção para quem está no fundo do poço, né? E hoje nós vamos falar sobre o desespero, que é muito comum em pessoas que realmente chegam numa situação muito difícil, né, como do fundo do poço, e é normal, né, que essa pessoa fique desesperada, né, e a gente vai falar hoje o quanto isso é ruim, o quanto isso prejudica as coisas ainda mais, tá bom? Então eu queria começar explicando para você hoje o que é esse obstáculo, né, o que é o desespero. E muitos homens eles não conseguem sair mesmo do fundo do poço, né? Por causa do desespero, quando ficam desesperados, né? E o desespero ele acaba te prendendo nesse lugar. Você acaba ficando um pouco cego, né? Não consegue enxergar direito as coisas. O que é ruim ainda consegue ficar pior. Você não consegue ver a circunstância melhorar. Muito pelo contrário, elas só pioram. Você é como se fosse uma prisão, né? Você fica preso, parado naquele lugar, nada consegue se mover. O jeito de você enxergar os problemas aumentam de tamanho. Fica difícil tomar decisões corretas no momento que você está, no caso, desesperado. Enfim, o desespero ele é uma das piores coisas que realmente podem acontecer quando você chega nesse lugar que é o fundo do poço, ok? Então tá explicado aí o que é o desespero, o porquê que ele é tão ruim quando você chega ao fundo do poço, tá bom? O desespero ele não é uma preocupação, tá? Ele não é uma tristeza, ele não é um arrependimento. Essas três coisas são ok, são sentimentos normais e que pode ser visto até com bons olhos para que você se tenha, né? A preocupação ela te afasta do comodismo, por exemplo, né? A tristeza ela te afasta, por exemplo, daquela coisa de você achar que está tudo bem, que é tudo normal, né? E o arrependimento ele te faz pensar muitas vezes no que está errado, aonde são os seus erros, consegue fazer você aí se enxergar, ok? Então esses sentimentos são bons que você o tenha, tá? Eles ajudam você a sair do lugar, eles te ajudam a ter foco, você consegue aprender com eles. Então o desespero, a grande diferença é que o desespero ele é uma cegueira total, é como você estivesse realmente andando no escuro. E realmente isso não é o ideal, não é bacana, ok? E como que a gente vence o desespero, né? Eu queria entrar um pouco nisso agora, para deixar claro como que a gente crê que a gente consegue vencer esse tal do desespero. E há algumas maneiras da gente fazer isso. Hoje eu quero compartilhar com você 3 maneiras que são bem eficazes para a gente conseguir vencer esse obstáculo, tá? A primeira dela é você conseguindo raciocinar, é você conseguindo realmente pensar, tá? Tendo a razão como a sua aliada, né? Se você conseguir pensar dessa maneira, por mais que o desespero bata na porta, você ainda vai conseguir colocar, como se fosse uma rédea nele, né? Olá, Thiago, tudo bem? E você vai pensar que isso só vai piorar a sua situação. Então, quando você consegue ser um pouco racional, você consegue, poxa, se eu desesperar agora é pior. Sabe quando acontece alguma coisa muito séria e você tá ali com seu filho, ou você perdeu um cônjuge, enfim, você acaba ali conseguindo raciocinar, conseguindo pensar pelo seu filho, por exemplo, né? Porque, se eu sou, sei lá, eu sou a coluna da família, se eu desesperar aqui, cara, como é que vai fazer? Né? Então eu passei por isso, né? De realmente olhar para mim e falar, cara, se eu desesperar, ferrou, porque minha esposa vai desesperar, meus filhos vai desesperar, e aí você consegue, com os 2 pés no chão, segurar um pouco a onda, ok? Maturidade
é uma coisa que também está muito ligada nessa primeira forma de vencer. O homem mais maduro, eu creio que ele consegue segurar mais a bronca, né? Os homens que a gente fala que já apanharam um pouco mais na vida, eles normalmente conseguem ter um pouquinho mais de maturidade para lidar com esses problemas, né? Sabe, tipo, não é a primeira vez, talvez possa ser a primeira vez que você passe por uma situação X, mas às vezes não é a primeira vez que você passa por uma situação difícil. Então essa maturidade ela acaba ajudando, né? A segunda maneira de você vencer esse obstáculo é ter alguém ao seu lado. Um cônjuge, um familiar, um amigo, né, que tenha uma maturidade bacana e te ajude a segurar a onda. Porque quando a gente fica desesperado, a gente fica tão cego que às vezes alguém do lado ajuda a gente a colocar os pezinhos no chão, ajuda a gente a respirar mais fundo, a ouvir uma outra pessoa, e isso ajuda bastante, né? Então, obviamente tem que ser uma pessoa onde você confie plenamente, né? Uma autoridade na sua vida, uma referência. Isso ajuda muito a manter o desespero sob controle, ok? A terceira, e eu acho que é a pior, né, forma da gente vencer o desespero, e essa seria na marra mesmo, é você conseguir controlar ele por conta do tempo, né? Como assim? Né? Você não consegue controlar ele a curto tempo, num curto período de tempo, né? E você fica bastante tempo desesperado. E você acaba que perde muita coisa, perde muito tempo da sua vida, e a ficha vai caindo com o tempo, a ficha vai caindo devagarzinho. E isso ajuda você, no fim, a resolver essa situação. Então, tipo assim, que bom que a pessoa acordou, sabe? Mas é triste ver o tempo que ela perdeu. E talvez ela conseguiu até piorar a situação, né? Porque o desespero, ele tem muito disso. Ele acaba que você vai piorando bastante a situação em que você está, ok? Então, pessoal, só para a gente capturar um pouquinho aqui, hoje a gente está falando sobre um obstáculo para quem está no fundo do poço, que acontece bastante, que é o desespero, ok? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, se você conhece uma pessoa que precisa ouvir isso, clica no aviãozinho, manda para ela a mensagem, a notificação da live, para que ela possa participar aqui e talvez ouvir palavras que possam ajudá-la, ok? Então, só para recapitular do que a gente está falando hoje, que é o desespero, um obstáculo para quem está no fundo do poço, tá bom? Agora eu queria falar sobre algo muito importante, que são as objeções, né? Objeções que a gente tem em relação ao desespero. E algumas dúvidas muito frequentes que aparecem, eu selecionei algumas aqui, né? Por exemplo, uma pergunta... É simples, né? Por que não é simples de superar o desespero, né? E eu digo que é simples sim, mas o ser simples não significa ser fácil. Existem coisas que são muito simples de fazer, são muito simples de colocar em prática, mas não necessariamente elas são fáceis de realmente fazer, né? Mas são simples. Então, o desespero, de uma forma, ele é uma forma de você colocar para fora os seus medos, as suas emoções, né? E a maneira de superar isso, que seria a maneira simples, é realmente enfrentando, né? Todo mundo fala, né? Como é que se enfrenta o medo? Cara, se você não enfrentar o medo, dificilmente você vai conseguir vencer esse medo. E o desespero é bem por aí. Não significa, mais uma vez, que é fácil, mas é possível, né? Então, uma pessoa que tem muito medo de altura, cara, se ela pular de paraquedas ou se ela pular de um bungee jumping, provavelmente ela vai curar esse medo de altura dela. Mas é fácil, é simples de fazer. Mas é fácil uma pessoa que tem medo fazer isso? Eu creio que não, né? Tenho certeza que não é fácil. Creio que 99% das pessoas, que têm medo de altura, se fossem colocadas numa situação dessa, muito provavelmente elas teriam medo e recuariam, né? Não pulariam, ok? Mas, então a primeira maneira de enfrentar, né, de superar o desespero é enfrentando ele, tá?
quando você está desesperado, né? Como a gente sai do desespero, né? Então, só para ficar clara, na minha opinião, a segunda maneira, é focando em encontrar alternativas. Então, esse seria a segunda forma de vencer o desespero. Como assim alternativa, né? Independente do motivo do seu desespero, é importante ter foco em achar a melhor saída. Sempre há uma saída. Talvez não a curto prazo, talvez não, dormiu e acordou bem, mas sempre há uma saída. E quando você não enxerga nenhuma saída, como é que fica, né? Quando a pessoa fala, cara, mas eu não enxergo, né? Eu não vejo uma saída, como é que eu faço, né? Realmente elas existem, mas, né? Sempre tem um mas, né? Você tem que procurar como, né? Aonde tem coisas que você pode dizer para mim assim, Thiago, mas tem coisa que não tem opção, que não tem saída. Por exemplo, a morte, né? Um divórcio aonde o outro lado realmente não queira mais saber disso. Realmente é verdade, não tem mais saída, né? Um desemprego. Um desemprego tem saída arrumando outro emprego, mas talvez para aquele emprego e talvez para aquele salário, talvez se você gostasse muito daquele lugar, daquele ambiente, para lá não tem mais saída. Você já foi demitido e ponto final. Enfim, coisas em que você não consegue voltar atrás. E aí o que você precisa fazer? Você precisa controlar o que é controlável. Simples assim. Cuide das áreas da sua vida em que você consegue ter o controle, né? Então, para a morte, cara, viva o luto, não tem o que fazer, né? Não tem como talvez ressuscitar a pessoa, né? E passe por esse momento da forma mais rápida, da melhor forma que seja possível passar, mas tendo em mente que é um período e não um estilo de vida. Então isso é legal que fique claro para você, né? Muitas pessoas veem o desespero de uma forma tão grande e sem saída, sem realmente enxergar uma saída para aquilo que está passando, que normalmente essa pessoa ela faz disso um estilo de vida, né? Então é comum, e talvez você já ouviu frases assim, minha vida acabou, né? Eu não tenho mais o que fazer. Para a morte isso é muito normal. E a gente sabe que o tempo vai passar e que normalmente essa pessoa vai conseguir reconstruir a sua vida, ou vai conseguir reconstruir boa parte da sua vida, enfim. Não vai ser do jeito que ela falou, a minha vida acabou, né? A vida não acabou, e a gente sabe disso. Mas naquele momento, a pessoa não consegue enxergar isso, não consegue fazer nada em relação a isso. Obviamente para a morte tem o tempo e tal, e para tudo vai ter o tempo. Mas isso não pode ser um estilo de vida, ou seja, você não pode ficar dando esse murro em ponta de faca direto. A gente tem que entender que existe um tempo para o luto, existe um tempo para quem quebrou, existe um tempo para colocar a cabeça no lugar, existe um tempo para um divórcio, por mais dolorido e difícil que ele seja. Tudo existe um tempo, e realmente é um tempo que precisa ser vivido, ok, é um tempo que precisa ser vivido, mas é um tempo que ele não pode ser em nenhum momento cogitado como um estilo de vida, porque por mais que todo mundo sabe que em algum momento você vai sair daquilo, o problema quando você pensa que isso é um estilo de vida é que esse tempo que você precisaria para sair, ele é prolongado, ele é aumentado, e isso, cara, isso não é legal. Isso realmente vai fazer você ficar no fundo do poço mais tempo do que o necessário, tá? Então, pegue essas formas de superar esse obstáculo que é o desespero, da melhor forma possível. E se você está passando por isso, tente praticar, né? Existe sempre a coisa do estar em movimento. Isso é muito bacana. O estar em movimento também significa eu estou tentando. Eu estou seguindo em frente, eu estou caminhando, e isso é fundamental quando se trata de desespero. O fato de não se entregar, o fato de realmente, pelo fato de você realmente não ver nenhuma saída, você se entregar, isso é muito ruim. Então, quando você consegue ser racional, quando você tem pessoas ao seu lado para te dar força, isso melhora de uma forma absurda, ok? Agora eu quero falar com você sobre um jeito errado de superar esse obstáculo que é o desespero, tá? E um jeito errado de fazer isso é tentando reverter o que é irreversível, o que não tem mais jeito de ser revertido, tá?
tá? Então, normalmente, quando se chega ao ponto de se você estar desesperado, é porque, obviamente, como eu já disse, você já não vê mais nenhuma saída, né? Você já não tem mais controle sobre alguma circunstância. E o que você não pode fazer é ficar batendo nessa tecla. É tentar resolver o que não tem jeito. É não focar em outra coisa. É não superar o que precisa ser superado. Então, como assim? Vamos dar alguns exemplos práticos. Eu estou desempregado, mas eu amava aquele lugar, eu ganhava bem, eu gostava das pessoas e etc e tal. Quanto mais tempo você gastar sofrendo por esse emprego, se culpando por algo que você fez ou não fez, ou achando culpados para isso, mais tempo você vai manter o desespero alimentado, entende? Quando não há mais jeito para alguma coisa, não adianta você bater mais nessa tecla. Não adianta você ficar consumindo mais esse conteúdo. Porque não tem mais jeito, né? Como eu disse anteriormente, existe o tempo, né? Então, para a morte, obviamente existe o tempo do luto. Mas se você ficar a vida inteira se remoendo por essa morte e deixando de viver, é como se você também tivesse morto, né? A perca de um cônjuge, no caso assim, de uma separação, mesma coisa. Se um lado não quer e não tem mais volta, não tem mais jeito, o quanto mais o outro lado ficar pensando nisso, se culpando por isso, vendo as circunstâncias que o levaram a isso, mais tempo ele vai gastar no desespero e mais tempo ele vai continuar no que nós chamamos de fundo do poço. Poxa, Thiago, mas não é fácil virar a chave. Todos nós sabemos que não é fácil virar a chave. Mas é aquela mesma coisa que como eu vou fazer um outro exemplo aqui agora. Nada a ver com desespero, tá? Mas eu sou um cara que tento falar para todo mundo que pode empreender, né? Eu sou muito a favor do empreendedorismo. Então, o empreender é muito bacana. Trabalhar para os outros é ruim? Não, né? Mas desde que tenha data para você sair dali, data para acabar. Ou seja, é um tempo onde você vai aprender, onde você vai crescer e você precisa de pessoas para fazer isso e talvez o emprego seja o melhor lugar, um emprego CLT, sei lá, seja o melhor lugar para você aprender isso. Mas, cara, isso não pode, na minha opinião, não pode ser um estilo de vida. Você tem que aprender algo ali e ou trocar de emprego para aprender outra coisa ou começar a empreender. Ou seja, é um tempo na sua vida, como é o tempo do luto, como é o tempo do divórcio, como é o tempo do estou sem dinheiro, estou endividado. Tudo tem que ser um tempo na sua vida. Quando você simplesmente entrega os pontos e faz desse tempo algo, vamos dizer, algo contínuo, um estilo de vida, aí complica demais a situação, ok? Então, gente, só para lembrar, hoje o nosso assunto é o desespero, um obstáculo para quem está no fundo do poço. Então, se tiver feito sentido para você o que a gente está conversando aqui, clica no aviãozinho, compartilha. Se quiser mandar alguma pergunta, também fica à vontade, tá bom? Agora vamos falar sobre o jeito certo da gente vencer o desespero, ok? O jeito certo da gente avançar em relação a isso. Eu já falei um pouquinho, né, sobre isso, já dei uma entrada, mas agora eu quero ser um pouco mais profundo. E na minha opinião, a melhor maneira de se resolver o desespero é não deixando esse sentimento tomar conta de você, né? Tentando ser o mais maduro possível e principalmente, aqui está um grande pulo do gato, entendendo que o seu futuro depende das suas decisões de hoje. Entendendo que ficar o resto da vida chorando e se lamentando por algo não vai fazer você sair do lugar. E quando você não tiver mais força para isso, ou não tiver mais vontade, né, de continuar, você tem que encontrar um porquê. Né? Então vamos por partes. Né? Primeiro, a importância de você entender que o seu futuro depende das suas decisões de hoje. Eu falei na live de ontem sobre a pessoa, sobre o saudosista, sobre o ansioso e sobre a pessoa ideal. Né? O ideal é a pessoa que consegue viver 60% no hoje, no presente, 30%, 20%, perdão, no passado e 20% no futuro. Isso seria o ideal. Então, o desespero ele é presente talvez hoje na sua vida. Mas ele hoje está afetando o seu futuro. Não tenha dúvida disso. Então, como é que a gente faz?
É um pouquinho do que eu já falei, sendo madura, tentando ser racional, enfim, praticando essas coisas para vencer o desespero. E você pensar no seu futuro é uma outra maneira, né? Cara, o que eu quero para mim? O que vai ser da minha vida? Se eu ficar aqui, vai ser pior do que já tá. Pô, mas eu não vejo perspectiva, Thiago, de ser boa, eu não vejo mais perspectiva de conseguir. Cara, você vai conseguir. Né? O tempo vai te ajudar, as pessoas vão te ajudar. Né? Quando você começar a encaixar as coisas dentro da sua cabeça, isso também vai te ajudar. Agora, o desespero não vai te ajudar. E quando você não tiver nem vontade, né? Você já entregou os pontos mesmo, você já, não tenho mais vontade nenhuma de continuar com isso daqui. Aí deixa eu te falar uma coisa. O que precisa fazer é ter um porquê. E um porquê bacana. Um porquê que faz você levantar todo dia. Às vezes, mesmo a gente não estando numa situação de desespero, em muitos momentos eu creio que a gente já tem que ter um porquê, né? Talvez para aguentar alguma situação, para levantar da cama e trabalhar todo dia, para fazer coisas que você não tem vontade de fazer, mas que são necessárias fazer, coisas que estão debaixo da sua responsabilidade. Um porquê já é importante. Em um momento de desespero, em um momento onde você está no fundo do poço, e pior, está no fundo do poço desesperado, o porquê ele se torna de uma importância imensa, né? Por que você tem que arrumar força, levantar a cabeça e continuar andando, mesmo que seja passos de tartarugas, mas continuar andando? Pode ser o filho, pode ser sua filha, pode ser sua esposa, pode ser talvez os seus pais que já te ajudaram por tanto tempo, pode ser por um legado, pode ser por você mesmo, né? Pela sua hombridade, pela sua honra, enfim, mas algo tem que ser maior do que o motivo de ficar parado, do que o motivo de ficar desesperado, tá bom? E como a gente consegue aplicar isso imediatamente, né? Cara, qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer agora? Qual que é a primeira dica, assim, para começar a sair disso, né? Então, para começar a superar o desespero, uma maneira simples de fazer, porém lembra que o simples nem sempre é fácil, é mudar o seu foco. Tá? Então, pensar, cara, eu já sofri o que eu tinha que sofrer, passa pelo tempo que você precisa, lembra, não faz disso um estilo de vida, coloca uma data para acabar esse trem, tá? Sofre o que tem que sofrer, você provavelmente já se culpou o suficiente, provavelmente você já gastou o que tinha de energia e o que estava na sua mão, talvez para arrumar todos os tipos de culpados para a situação que você está vivendo, mas agora você precisa seguir em frente. E é esse o foco que eu digo, né? É você ter essa consciência. Cara, eu preciso seguir em frente. Se não for por mim, que seja por alguém, não tem problema. Mas que você consiga chegar à conclusão de que, eu preciso seguir em frente. Eu não estou falando que a tristeza vai passar quando você decidir isso, ou que você vai esquecer essa parte da sua vida, ou que você até vai parar de sofrer as consequências num curto período de tempo. Não estou falando isso. Mas entenda, tá? O que é o desespero? Vou pegar minha colinha aqui, ó. Desespero é o seguinte: é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desalento. Vou ler de novo. Desespero é o estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desalento. Ou seja, a pessoa que está desesperada, ela não consegue agir. Não é nem que ela não consegue, talvez ela nem saiba como agir. Ela não consegue enxergar saídas. O desespero significa o quê? Eu não vejo saída para esse problema. E esse problema é tão grande que eu fico desesperado. Ou seja, o desespero é isso, ok? Você não é incapaz de qualquer ação. Muito pelo contrário, você é capaz de agir, né? Você pode estar incapacitado em determinada área, mas não é incapaz de continuar vivendo. E de alguma maneira vencer isso e ser feliz de alguma maneira, né? É isso que você precisa entender. O que eu estou querendo dizer, cara? Às vezes o seu desespero é financeiro. Às vezes você
quebrou, você está desempregado, você está cheio de dívida, você está pensando como eu vou pagar a escola dos meus filhos, enfim, você está preocupado. Mas se você olhar para dentro da sua casa, você tem uma mulher que te ama, você tem 1, 2 ou 3 filhos lindos, com saúde, e isso é um motivo para você agir. Nem que você não saiba como agir no financeiro, mas se você agir como marido, agir como pai, isso vai acalmar um pouco o seu lado financeiro e você vai conseguir pensar. O contrário disso é você desesperar no financeiro e trazer esse desespero para a esposa, trazer o desespero para os filhos. Ou seja, já estava ruim o financeiro, o casamento também ficou, a relação com os filhos também ficou. E aí vai sendo uma cadeia, uma reação em cadeia, vai sendo uma bola de neve complicada de se voltar atrás, complicada de conseguir arrumar. Já é difícil arrumar uma coisa. Você imagina arrumar 2, arrumar 3, arrumar 4, arrumar 5. E é isso que o desespero faz. Para quem não consegue controlar. Você está desesperado por um motivo, você acaba ferrando com vários outros. Então entenda que sempre tem como você agir em alguma área da sua vida, né? Se o seu problema é um divórcio, então você tem como ser melhor no trabalho, você tem como ser um melhor pai, agora que os seus filhos vão estar longe de você. Enfim, você consegue focar em outras coisas da sua vida que vão acabar te ajudando por tabela naquela área em que talvez você esteja desesperado. Então não agir, é isso que precisa ficar claro. A incapacidade de agir do desespero, ela tem que ser encarada talvez como naquele momento e naquela área específica. Porque se você está desesperado, como eu já falei, você não está enxergando saída. Então às vezes é difícil de você conseguir enxergar. Mas cara, presta atenção. Existem outras áreas da sua vida que você tem que continuar andando, que você tem que continuar comendo, que você tem que continuar fazendo as suas coisas, você tem que continuar trabalhando, enfim, eu já dei os exemplos aqui. E acredite em mim, essas outras áreas da sua vida que você não pode parar de se movimentar, vão acabar te dando forças para que você consiga começar a reverter a área problemática. Pense o seguinte: é muito melhor você ser uma tartaruguinha, sempre em movimento, andando em linha reta, rumo a um alvo, ok? Do que você ser um coelho que chega numa baita velocidade, desengonçado, mas que não sabe para onde está indo. Ele não está enxergando a linha de chegada, não está enxergando o alvo. E é isso que o desespero faz. Lembra que eu te falei lá no início que é a cegueira? Então não adianta às vezes você ser um baita coelho, muito rápido, muito bom para algumas coisas, mas se você está cego. E aí eu falo de novo e friso de novo a importância de ter talvez um ombro amigo, uma pessoa que vai te ajudar nesse momento. Ok? Gente, Juliana falou aqui, verdade, às vezes focamos somente em problemas em si. Um beijo, Ju. Manda um beijo pro maridão, pro Lucas. É verdade, eu concordo 100% com você. Obrigado, Marcos. O Marcos falou aqui do YouTube. Pessoal, tem no meu canal no YouTube, Thiago Noronha, o homem que mudou o jogo. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. A gente tá colocando vídeo toda semana. Tá fazendo conteúdo bem bacana, tá? E principalmente, volto a frisar, se você conhece alguém, né, principalmente um homem, que realmente tá no fundo do poço ou tá numa situação complicada em alguma área da sua vida, né, indica o canal do YouTube, indica o Instagram, as lives elas estão ficando salvas, indica as lives, né, tem muito conteúdo também que não está em formato de live, que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas, tá bom? Pessoal, por hoje eu acho que é isso. Hoje nós falamos sobre o obstáculo, um obstáculo para quem está no fundo do poço, que é o desespero. E a ideia aqui é a gente simplesmente bater uma bola e deixar claro algumas coisas. Mas se você curtiu, fez sentido, compartilha, vai lá no feed, eu vou colocar uma foto lá sobre o que a gente falou aqui hoje e deixa o código lá que você pegou, tá bom? Um grande abraço. E amanhã, né, eu tô fazendo live todos os dias às 21 horas. Amanhã vai ser um outro tema. Amanhã, em vez de uma objeção, de um obstáculo, a gente vai falar sobre um atalho, né, uma saída mais rápida para quem está nesse momento. E amanhã às 21 horas aqui no Instagram de novo. E semana que vem a gente já pretende fazer no YouTube e no Instagram também, tá bom?
Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela participação.